Olá pessoal, eu sou Paulo Gangorra, bem-vindos ao meu canal. Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje estaremos tratando das fórmulas condicionais, que são a fórmula se, e ou, tá? Essas fórmulas são usadas no momento em que você precisa fazer algo, tipo uma soma, uma média, ou retornar um valor. Também você pode usar para validar alguma coisa, trazer um nome específico, de acordo com as condições que você vai colocar, tá? Ela é uma das fórmulas mais lógicas do Excel, na minha opinião. Com ela você consegue fazer muita coisa, tá? A fórmula E sozinha, ela não faz muita coisa. Você não vai resolver nada usando somente a fórmula E. Por exemplo, a fórmula E é com a letra E mesmo, tá? É igual a E, tá? Olha lá, E. O que isso significa? Tá vendo que ele tem o lógico 1, lógico 2 e assim por diante. Você pode colocar vários. O que é esse lógico? Esse lógico é a condição. Você dizer para o Excel aquilo que você quer que seja validado, tá? Por exemplo, você pode colocar aqui, ó. Eu vou usar como exemplo aqui a frota, tá? Vou colocar aqui essa célula aqui da frota, esse número aqui. Então, ó, se esse número for igual a 21.000, for igual a 21.137, ok? Este é uma validação que eu quero fazer. Aí eu quero fazer mais uma outra validação, que essa célula aqui do código seja igual a 357. Eu posso fazer mais uma também, se eu quiser. Por exemplo, colocar aqui que a descrição da frota seja igual a colhedora. Vocês viram que quando eu coloquei número, eu simplesmente digitei o número diretamente, tá? Porque o Excel ele trabalha com o número, então o número é normal. Mas quando você vai tratar de texto, você tem que colocar sempre entre aspas duplo, tá? Então eu vou colocar entre aspas duplo e vou escrever aqui colhedora, ok? Colhedora, fechei parênteses, Enter. Ah lá, ele retornou para mim verdadeiro, e é exatamente isso que ele vai retornar. Ele vai retornar falso ou verdadeiro. O que significa? Ele está validando se aqueles campos que você selecionou contêm a informação que você quer que tenha, tá? Você pode tanto que digitar diretamente, ok? Como eu fiz aqui, ou você pode substituir o número digitado, tá? Por uma célula onde você vai colocar o número digitado, ou por uma lista, ou retornando de uma fórmula que você quiser colocar. E eu vou fazer isso com todos eles aqui, tá? Eu vou tirar o digitado, vou fazer referência a uma célula, tá? Para que a gente possa fazer a alteração sem precisar ficar entrando dentro da fórmula, ok? Então eu sei que cada um, então aqui eu estou falando assim, ó, se E, a frota foi igual a D5, se a descrição da frota foi igual a E5 e se o código da operação foi igual a G5, ok? Vou dar um Enter, ele trouxe falso. Por quê? Porque não é igual, não está vazio? Vazio e vazio. Então eu vou colocar aqui o 21.137, ok? Ele continua sendo falso. Por quê? Continua sendo falso se eu já digitei o valor. Porque as outras duas ainda continuam em branco. Então vou colocar aqui 357, ok? 357 continuou falso. Agora eu vou colocar aqui colhedora, ok? Olha lá, agora ele reconheceu como verdadeiro. Por quê? Porque eu validei a informação. Eu disse que esses campos aqui, ó, de baixo, teriam que ser exatamente iguais aos de cima. Ele teria que ter aqui na coluna D, na célula D5, ela teria que ser igual a D7, tá? Que seria o valor 21.137. Validei aqui que o código da G7 fosse exatamente igual ao código digitado na G5 e que a descrição da frota da E7 fosse exatamente igual a E5, tá? Vou fazer agora a fórmula OU, tá? Que é outra condicional. O E, ele valida que todas as referências que você colocou sejam exatas, tá? O OU não. O OU ele pode ser uma ou outra. Se alguma delas atender, ele vai trazer como verdadeiro, tá? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Eu quero que a frota aqui seja igual a célula D5. Eu quero que a descrição... Vou fazer na mesma ordem da outra aqui. Eu quero que o código
seja igual a G5, tá? Ponto e vírgula sempre, separando uma parte da outra. O teste lógico 3. E que a descrição da frota seja igual a E5. Fecha parênteses. Ah lá, ele retornou como verdadeiro. Tá vendo? Por quê? Porque esse está exatamente igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Então, na fórmula E, ele está atendendo a todos os itens que eu mencionei. Então, está sendo exato. Então, ele está retornando verdadeiro. Assim como a O, porque um deles está. Agora, vamos fazer a diferença. Eu vou trocar esse 357 por 903, por exemplo. Olha lá. Somente a fórmula E mudou para falso. A O continuou. Por que a O continuou e a E não? A E não continuou, por quê? Porque a E, todos eles têm que corresponder exatamente ao que você está se referindo, tá? Que esse tem que ser igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Já a fórmula de cima, a fórmula OU, não, ela condiciona que algum deles tem que estar igual. Ó, tá vendo que tem dois igual, então ele trouxe verdadeiro, esse está diferente. Eu posso vir aqui e mudar aqui também, colocar no lugar de colhedora, colocar trator, tá? Colocar trator, ele vai continuar sendo verdadeiro. Por quê? Porque ele atendeu o primeiro requisito. Olha lá, eu não peguei e falei assim que tinha que ser algum deles ser igual. Então ele reconheceu que esse aqui é igual. Ele reconheceu que D7 é igual a D5. Então, portanto, verdadeiro. Já na fórmula E não, tem que ser exatamente igual, tá? Essa fórmula sozinha não vai te ajudar muito, tá? Mas quando você junta ela com outras fórmulas, principalmente fórmula condicional como a fórmula C, o que é a fórmula C? É SE, SE, tá? Pronuncia SE porque é aquela condição, se for isso, você faz aquilo. Então ela é bem condicional mesmo. Então vamos lá, teste lógico. O teste lógico a gente pode colocar o quê? Que esse daqui seja igual à colhedora, assim como a gente fez na fórmula E e na fórmula O. Tá vendo? Isso é uma condição, isso é um teste lógico, tá? Essa é uma lógica dizendo, ó, esse é igual a esse, ou esse é maior, ou esse é menor, ou esse é diferente, tá? Ou isso é um texto, ou isso é um número. Você pode fazer vários tipos de combinações de validação, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, usando o C, o E e o O, tá? Por exemplo, que eu queria validar essa tabela minha aqui, dizendo que sempre quando fosse colhedora e o código for 357, que ele me traga OK, por exemplo, tá? Então vamos lá fazer a fórmula, sempre começando com igual. Então C, você viu que eu já falei a lógica, eu já falei o teste lógico, eu disse o quê? Que se esse daqui for igual a colhedora e esse daqui for igual a 357, ele vai me retornar OK, não é isso que eu disse? Só que como que eu vou colocar aqui? Exatamente assim, eu não posso colocar, por exemplo, que esse igual, lembra do texto? Entre aspas, do colhedora, tá? E, por exemplo, esse aqui igual a 357. Por quê? Vocês viram que quando eu coloquei o ponto e vírgula, eu já passei para outra etapa da fórmula, ó, eu já saí do teste lógico. Então ele vai reconhecer apenas isso. Tá? Isso daqui eu já estou dando outra referência já, tá? Eu já estou fazendo uma outra coisa, já estou na parte do valor se for verdadeiro. Então minha fórmula já está errada aqui. Então vamos apagar isso daqui e vamos fazer de novo. Olha lá. Agora se eu quero condicionar dois itens diferentes e que os dois sejam iguais, tem que corresponder exatamente, eu uso o E. Lembra? Aqui o E. A mesma coisa, então eu coloco o E dentro da fórmula, tá vendo? É uma fórmula dentro de outra. Então eu tenho C, no teste lógico do C, tá vendo? Teste lógico da fórmula C, eu entrei com a fórmula E. Então aqui eu vou colocar os critérios da fórmula E. Então se esse daqui for igual, eu vou dar a referência da célula, que fica mais fácil, que a gente pode alterar depois. E se esse daqui for igual a esse daqui, ok? Fechei a condição do E. Agora ponto e vírgula para me passar para a próxima etapa do C. Então o E já está encerrado aqui, tá? Eu vou continuar agora a fórmula C. Ela veio para o valor se for verdadeiro. O que é isso? Isso quer dizer o quê? Que se essa primeira condição que eu coloquei, esse primeiro teste lógico meu, for verdadeiro, for exatamente igual a tudo que eu especifiquei, ele vai me retornar OK. Então, como eu vou digitar o texto OK, entre aspas duplo, OK, fecho aspas duplo, ponto e vírgula.
Aí ele tem mais uma etapa. Se for falso, e se não for igual? E se não corresponder ao item que eu estou procurando, ao item que eu estou validando? Eu posso colocar alguma coisa, ou eu posso trazer vazio, ou posso trazer um traço, eu posso escrever erro, que vai ser um erro, tá? E fechar parênteses. Pronto, minha fórmula está validada. Então eu consigo validar aqui, eu posso arrastar. Bom, por enquanto eu não vou arrastar porque eu não fiz a trava das referências. O que é essa trava das referências? Se eu arrastar aqui, a fórmula vai se replicar para baixo. Porém, as células que eu referenciei, elas vão mudar de posição. Então vai dar erro na fórmula. Então o que eu faço? Eu venho aqui na célula que está indicando onde eu vou colocar o item que eu estou validando, tá? A referência da minha validação, e vou travar. Como que eu travo? Colocando o cifrão antes da letra para travar a coluna e antes do número para travar a linha. O mesmo eu vou fazer com a referência do código, tá? Olha lá, travei o código, ok? Agora eu posso dar Enter e arrastar aqui, ó. Tá? Ó, vocês vão ver que a minha referência continuou nas mesmas, porém os campos que eu estou validando não. Ele mudou de lugar, de posição. Então vamos lá agora, eu vou colocar para a validação ser aquilo que eu procurei. Eu vou colocar então aqui, ó, colhedora. Olha lá, tá vendo? Ele já deu um ok em um aqui. Por quê? Porque essa linha correspondeu exatamente ao item que eu coloquei lá, ó, tá vendo? Ó? Eu falei que se ele fosse igual a esse e igual a esse, ele me daria ok. E foi isso que ele fez, né? Ele verificou. Essa aqui está colhedora, mas aqui está 357. Agora essa já está colhedora, porém 903, que é o item que eu coloquei aqui. Certo? Tá, mas se eu quiser colocar 2 itens ou 3 itens e me dá ok. Por exemplo, eu quero que seja o 903 e o 925. Aí você já não vai usar mais a condição E. Porque o E, todas elas têm que corresponder exatamente àquilo que você está procurando. Então, no caso, eu iria colocar a OU, tá? A OU. Porém, eu quero que a primeira seja colhedora. Então, eu posso colocar um E dentro da OU, ou um OU dentro da E. Então, no caso, eu vou colocar um OU dentro da E. Eu vou colocar a E, tá? Validando a descrição da frota. Porém, quando eu chego aqui, que eu estou validando a operação, tá? Ao invés de eu deixar um número só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar OU, abrir a fórmula OU dentro da E, tá vendo? E dentro da fórmula C. Então, uma fórmula pode estar dentro da outra, desde que ela esteja ocupando apenas uma posição e trazendo um resultado válido, tá? Então, vamos lá. Ó. Se o G igual a G5, ou se G7 for igual a G4. Então eu vou travar G4 aqui, ok? Porque vai ser minha referência que vai ficar fixa, ok? E vou fechar mais um parênteses. Por que fechando mais um parênteses? Porque olha só, aqui eu abri o parênteses do OU, certo? E aqui eu fechei o parênteses do OU. Porém, o OU está dentro da fórmula E, que começa aqui. Então, portanto, eu tenho que fechar o parênteses dela aqui. E no final eu fecho mais um parênteses, que é o parênteses da fórmula E. Então, vamos lá. Se eu colocar antes do E aqui, você está vendo o quê? Eu estou dentro da fórmula C. Teste lógico. Qual que é o teste lógico? É a fórmula E, tá vendo? Quando eu entro dentro da fórmula E, já passa os itens da fórmula E, da fórmula U. E uma dentro da outra. E aqui eu fiz minha validação, tá? Então eu coloquei ela, tá vendo? Ó, as duas, né? Vou arrastar nesse período. Aqui ele continua dando ok. Por quê? Porque eu disse que ele tem que ser colhedora, só que aqui eu não falei que tem que ser um valor só. Eu falei que pode ser um ou outro. Então ele pode ser o 903 e pode ser o 925. Ok? Tá vendo? Ele achou mais um aqui embaixo que não tinha antes. Por quê? Ó, tá colhedora, colhedora. Aqui ele não tá 903, mas ele está o 925. Tá vendo? Foi a condição que eu coloquei. Por quê? A colhedora eu coloquei que sempre tem que ser colhedora. Então eu coloquei ela na E, porque ela tem que ser exata. Já o código não, eu já variei para OU, porque ele pode ser um ou o outro. Só que ele tem que atender um dos dois. Agora, se ele não tiver nenhum dos dois, por exemplo, se eu colocar aqui 111 e aqui 222, ele
todas vai dar erro, porque ele não corresponde a nenhum do item que eu coloquei, não encontra nenhum deles aqui. Ele encontrou colhedora, porém ele não encontrou nenhum 111 e nenhum 222. Agora se eu colocar lá 920, ok? Olha lá, ele trouxe ok. E se eu colocar aqui mais um item, por exemplo, 981, opa, não apagou, né? 981, olha lá, mais um ok. Tá vendo? Isso aqui eu posso arrastar para validar todos. Depois eu posso simplesmente colocar um filtro aqui, tá? Eu tiro o filtro, coloco aqui, por exemplo, que seja validação. Validação, ok? Aí eu posso vir aqui, inserir um filtro, tá? E filtrar, por exemplo, só o ok, que é o quê? Que é aqueles que correspondem àquilo que eu fiz a validação. Então você pode usar para várias funções daqui. Você pode colocar esse se, por exemplo, se ele atender às especificações que você quer, no lugar do ok, você pode colocar a referência de uma célula. Você pode colocar uma outra fórmula aqui, por exemplo. Você pode colocar aqui, por exemplo, que se ele atender esses parâmetros aqui que você colocou, que ele faça um PROC-V, por exemplo, e te retorne alguma coisa. Ele faça um PROC-V dessa tua tabela aqui e traga uma informação de uma outra tabela, tá? Você pode fazer isso também, ou um PROC-H, ou você pode fazer, se ele atender as especificações que você colocou, ele pode fazer uma soma, ele pode fazer uma média de alguma coisa, ele pode dar referência a uma outra célula com outro valor. Aí vai da sua criatividade do que você está precisando, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ficado claro, vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário, tá? Alguma sugestão também que vocês queiram.